Olá, muito boa tarde. Tempo do estrangeiro é o tema que enquadra a Jornada de Teologia Prática, cuja 9ª edição se realiza em Lisboa na próxima sexta-feira. É um assunto que vamos aprofundar com Alfredo Teixeira, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Vamos fazê-lo dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa. A pobreza e o testemunho de Cristo ressuscitado, o programa pastoral de Dom Nuno Brás, o novo bispo do Funchal. A Baixa do Funchal em tom festivo com Dom António Carrilho a despedir-se de uma diocese que acolhia, na ocasião, o seu 33º bispo, Dom Nuno Brás. Já no interior da Catedral, o Núncio Apostólico em Portugal lia a carta apostólica do Papa com a nomeação do novo bispo, onde se afirma que Dom Nuno Brás tem os dotes e virtudes convenientes para o cargo que o Papa lhe confia. Depois, o anterior bispo e até agora administrador apostólico da Diocese do Funchal, Dom António Carrilho, entregou simbolicamente o báculo a Dom Nuno Brás, que ocupou também a cátedra diocesana. Na homilia, Dom Nuno Brás destacou o desafio que cabe aos cristãos na realidade contemporânea, muito marcada pela busca da riqueza e da autossuficiência. O nosso modo de viver contemporâneo é marcado pela riqueza. Mais do que ter dinheiro, queremos ser autossuficientes, não depender de ninguém e ser os primeiros, o centro do mundo, procurando que tudo gire à nossa volta. É por isso que o mundo de hoje, talvez mais do que nunca, precisa de cristãos que aceitem, como Jesus, viver na dependência do Pai. De cristãos para quem a autossuficiência não seja o objetivo da sua vida. De homens e mulheres que reconheçam limites no agir humano. Aqueles que decorrem do facto de sermos criaturas e não o Criador. Para quem a verdade não se resuma àquilo que cada um acha que é verdadeiro, mas que vivam do Deus que é a verdade. De cristãos que vivam e amem a pobreza. O novo bispo do Funchal recordou a herança de 600 anos da fé e da novidade do Evangelho naquela ilha, realçando que o cristianismo é Cristo ressuscitado. Cada um de nós e todos necessitamos de regressar sempre, sem cessar, ao testemunho das realidades primeiras. Necessitamos de recordar ao nosso espírito, ao nosso coração, que somos discípulos de um vivo e não de um morto. E necessitamos também do testemunho uns dos outros e do testemunho da comunidade eclesial, do testemunho apostólico, que nos garante não caminharmos em vão. Hoje, nós, cristãos da Diocese do Funchal, queremos continuar a ser discípulos daquele que vive pelos séculos. Somos seus discípulos e temos um caminho a percorrer uns com os outros no seu seguimento. A missa da tomada de posse foi concelebrada por 17 bispos da Conferência Episcopal Portuguesa e por Dom Alfredo Caires, natural da Madeira e bispo em Madagascar. Também por Dom Hildo Fortes, bispo do Mindelo, Cabo Verde. Aos 55 anos, Dom Nuno Brás assume a Diocese do Funchal, após ter sido bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa desde 2011. Os jovens não faltaram à chamada e disseram o seu sim, com pedido de proximidade e alegria. Os madeirenses e porto-santenses acorreram à celebração e viveram em festa a entrada solene do novo bispo da Diocese do Funchal no domingo, dia 17 de fevereiro. Os jovens não faltaram à chamada e disseram o seu sim com pedido de proximidade e alegria. Tem que ser sempre para ao encontro
de toda a comunidade, neste caso a Diocese do Funchal, e portanto é isso que a gente esperamos, uma atenção e especialmente presença, estar perto da sua Diocese, da sua comunidade. O grupo de jovens de Machico e o grupo de jovens do Movimento Juvenil Salesiano desejam a continuação de um bom trabalho e a aposta na pastoral juvenil. Nós esperamos do novo bispo mais proximidade e mais atenção aos problemas dos jovens de hoje. Que dê mais atenção aos problemas dos jovens, talvez. Alegria, pode ser, alegria. Que o bispo esteja mais próximo dos jovens. Eu espero mais proximidade com os jovens. Não sei, eu espero mais alegria. Eu acho que o bispo precisa ter atenção aos jovens e os mais abandonados aqui no Funchal. Também que nos dê mais atenção aos jovens e que esteja mais presente. A Dom Nuno Braz é pedido também que promova a proximidade e estimule à esperança os fiéis entre as comunidades. O desafio da proximidade, o desafio de estar junto das pessoas, o desafio de fazer da vida das pessoas, de facto, um local onde a Igreja faça sentido. O povo quer é que o Bispo faça o seu papel de representante de Cristo, que é como eles dizem, e chefe da Igreja local. Ele já manifestou publicamente que não vai ser muito diferente. Gostei das palavras que ele disse no aeroporto. Um local onde é possível construir a felicidade e onde é possível fazer a transformação do mundo. O segundo desafio seria exatamente esse, é dar esperança às pessoas, dar motivação, determinação. Ser bispo na Diocese do Funchal tem especificidades, nomeadamente por ser uma ilha. Dom Nuno Braz não é madeirense e as opiniões dividem-se. Se há ou não vantagens, se é ou não uma mais-valia. Não vejo como vantagem nem como desvantagem. A atuação, as opções, a visão que ele implementar é que poderão dizer mais tarde se foi ou não uma vantagem ou se foi ou não uma desvantagem. Nós madeirenses gostaríamos de ter tido um bispo madeirense. Há diversos bispos madeirenses, mas que não estão cá. Eu penso que é a realidade que vai, se calhar, permitir olhar as coisas com um certo distanciamento, com um certo olhar crítico, que às vezes quem está envolvido e quem conhece pode ter mais dificuldade, mas havendo a preocupação, como eu penso que será, de poder contar com todos os que tiverem para colaborar, facilmente vai conhecer aquilo que é o espírito, aquilo que é a cultura, aquilo que são as tradições da Madeira e com elas fazer da região uma área de pastoral. Dom Nuno Braz é o 33º bispo da Diocese do Funchal. Na celebração, na Sé, teve a presença e apoio dos cristãos, sem esquecerem desafios que vão marcar esta nova etapa no arquipélago da Madeira. Apostas pastorais e o sofrimento de alguns desastres naturais marcaram a passagem de Dom António Carrilho pela Diocese do Funchal. Até agora, administrador apostólico da Diocese do Funchal, Dom António Carrilho recorda a sua missão como bispo, 12 anos marcados pela alegria e por momentos mais difíceis. Eu vivi aqui momentos de muita alegria, como também vivi momentos de sofrimento. E quando digo sofrimento também na solidariedade com as pessoas. Eu não posso esquecer o 20 de fevereiro, não posso esquecer os incêndios, eu não posso esquecer a queda da árvore do monte. Quer dizer, não passamos ao lado, não temos a resposta cabal e total para estes problemas, mas procuramos participar e fazer da nossa parte, com as nossas limitações, aquilo que estava realmente ao nosso alcance. Este é um período em que Dom António Carrilho destaca 3 apostas pastorais. Uma primeira foi a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Foram 7 meses, entre 2009 e 2010, 7 meses, entrei aqui a meados de 2007, e a visita da imagem peregrina mobilizou a Diocese. Sei que tinha outro projeto em vista, que era exatamente a grande celebração dos 500 anos da Diocese. E realmente foram 3 anos de preparação em projetos complementares, um ano dedicado ao Pai, outro ao Filho e outro ao Espírito Santo, e depois o grande ano jubilar. Aí está, por exemplo, o que eu dizia há pouco,
nós tivemos a preocupação de que os 3 anos de preparação e depois o ano jubilar deixasse marcas não apenas do ponto de vista espiritual e religioso, sem excluir, evidentemente, mas marcas culturais e não faltaram. Relevante na história recente da Diocese foi o Congresso Científico sobre os 500 anos da Igreja na Madeira. Bem, se vamos a avaliar pelos 2 volumosos volumes que ficam como atas do Congresso, diremos que foi uma grande obra. Eu penso, sobretudo, houve muita gente empenhada a estudar a história da Diocese, a deixar pistas e linhas talvez que possam vir a ser mais aprofundadas, mas ficam como sinal. Penso que um presbitério unido é uma força pastoral importante e grande. Para isso é preciso também, em algumas circunstâncias, uma proximidade e uma compreensão, porque nem tudo aquilo que o diálogo estabelece necessariamente conduz à vontade de cada um. Quer dizer, nós temos que encontrar uma vontade mais comum e também temos responsabilidades, também temos perante as orientações da Igreja que naturalmente afirmá-las, não só afirmá-las, ajudar a compreender. Dom António Carrilho, de 76 anos, tomou posse como Bispo do Funchal a 19 de maio de 2007, missão que entrega agora a Dom Nuno Brás. A viagem de Dom Nuno Brás para a Madeira foi marcada pela expectativa, na certeza de que na Madeira está uma igreja viva à espera do novo pastor. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Quando a tristeza me toca, tu sorris para mim com um gesto de amor. Então sinto dentro uma ânsia de espalhá-la ao meu redor. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, oh Nossa Mãe, oh Maria, oh Maria, oh Maria, oh Nossa Mãe. Para aprofundar estes e outros temas da atualidade na Igreja Católica, basta aceder ao seu portal informativo em agência.eclésia.pt. Agora, a Jornada de Teologia Prática, que se realiza na próxima sexta-feira em Lisboa, uma iniciativa da Faculdade de Teologia, a que pertence o professor Alfredo Teixeira. Olá, muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. O que é que se pretende, ao fim e ao cabo, com esta jornada de teologia prática, não é? Porque tem esta dimensão do prático. O que é, e para quem lá quer ir, uma jornada de teologia prática? Muito boa tarde. Bom, esta jornada é já a 9ª e iniciámos isto há uns anos atrás, procurando dar corpo a um espaço teológico importante na Faculdade de Teologia, que é esta área da teologia prática. A teologia prática é, eu diria, uma teologia sensível. É uma teologia sensível aos cotidianos, aos problemas sociais e procura, a partir da memória cristã, a partir das fontes cristãs, procura ter uma determinada inteligência desses problemas, mas também ouvir as pessoas e ouvir outros saberes. E, portanto, estas jornadas, enfim, nesta 9ª edição, de alguma maneira, atualizam um modelo que procurámos desde o início, que é de ser um espaço essencialmente polifónico, ou seja, um espaço para múltiplas vozes. E, neste caso, o tema que nos
que nos convoca, é um tema obviamente de grande atualidade, mas não vamos fazer dele a repetição daquilo que obviamente se faz noutros contextos. Não será uma jornada em que se vão discutir políticas de estrangeiros e fronteiras, mas vamos pensar nesta condição do que é ser estrangeiro, porque talvez pensando em nós próprios a partir dessa condição, e o cristianismo tem uma vasta tradição na compreensão desse problema, talvez pensando em nós como estrangeiros, talvez possamos encontrar uma ponte para esse problema e para olhar esse problema com olhos novos. A quem é que se destina um curso, um momento de reflexão, uma jornada com estas características? É para os alunos da faculdade? Não propriamente. Digamos que estas jornadas, embora obviamente sejam abertas já à população que está na universidade, elas têm como vocação abrir a faculdade e a universidade à sociedade em geral e, portanto, elas são, sob esse ponto de vista, o mais ecuménicas possível neste sentido de abertura a diversos interesses e, de facto, enfim, é isso que temos tido nestas jornadas. Pessoas que vêm a elas a partir de situações e de contextos muito diversos, mas, sobretudo, pessoas empenhadas em pensar estes problemas que trazemos para as jornadas de Teologia Prática. Este tempo do estrangeiro, que nos remete para todas esta problemática, já o referiu, não pretende ser um reabilitar ou um estudar, um debruçar sobre as políticas de imigração ou algo assim, mas é um ponto de partida, não é? E aí hoje em dia, nas sociedades organizadas e naquelas que habitamos, pacificadas, é preciso ter esta noção da pertença, da fronteira, do outro, não é? Tantas vezes diferente de nós, com costumes e culturas diferentes, e é uma pedagogia que é importante fazer também. Sim, eu penso que é talvez um dos problemas que atualmente temos de enfrentar com mais atenção e mais cuidado, e de facto importa, talvez como nunca, pensar o que é uma fronteira hoje, porque de facto uma fronteira não é um muro, uma fronteira não é simplesmente um limite, isso é um cerco. Uma fronteira é um lugar de passagem, é um lugar de trocas, é um lugar de hospitalidade. E, portanto, de alguma maneira, a reflexão cristã e a tradição cristã traz esse ADN, porque até os próprios cristãos se identificaram nos primeiros séculos, eles próprios, a partir desta condição de estrangeiro, ou seja, de alguém que habita um lugar que não é seu e, porque não é seu, tem a capacidade de acolher. E, portanto, há aqui um olhar humanista sobre este problema enraizado na tradição cristã que nós queremos convocar para estas jornadas. E, portanto, nesse sentido, é de facto um olhar diferente, porventura, de outros olhares que são também necessários, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista técnico, para encontrar soluções para este problema. E esta é uma aposta, um esforço, uma determinação da própria Faculdade de Teologia no sentido de levar a teologia ao concreto da vida das pessoas, à sua realidade cotidiana. Por vezes as pessoas têm uma ideia da teologia que é algo extremamente metafísico, que se preocupa com algo transcendente, elevadíssimo, mas há que estabelecer esta correspondente à realidade do cotidiano de todos, não é? Sim, há uma dimensão da teologia que poderíamos dizer que é quase o pensar à flor da pele. De facto, há uma dimensão da teologia que procura os lugares das vivências das pessoas para encontrar aí uma determinada inteligência para aquilo que possa ser a própria condição crente. E, portanto, de facto, a teologia tem muitos lugares, é uma morada com muitas casas. A teologia prática tem, de facto, esta vocação de ter uma sensibilidade particular àquilo que são os sentidos, as experiências, as expectativas das pessoas nas diferentes comunidades eclesiais e outras comunidades, porque, de facto, a teologia tem também uma palavra universal. A pertinência da teologia passa por poder ser uma palavra pública, pertinente, de facto, independentemente das convicções de cada um dos interlocutores. E começa a ficar mais curta, digamos assim, esta distância entre o meio académico da Faculdade de Teologia e as comunidades cristãs, começa a estreitar-se mais e a incrementar-se esta relação?
De uma forma geral, repare, essa ponte sempre foi estrutural na Faculdade de Teologia, até porque a Faculdade de Teologia prepara muitos dos quadros eclesiais que vão ter responsabilidades em diversos contextos na Igreja. Os seus cursos são, em muitos casos, procurados por pessoas que têm, de facto, um determinado lugar nas comunidades e que tentam operacionalizar, num determinado contexto, a formação que constroem na faculdade. Eu diria que estes acontecimentos, estes eventos como as jornadas, amplificam essa experiência. Mas eu diria que, de facto, não poderia ser de outra maneira. A Faculdade de Teologia não poderia viver sem a sociedade, não poderia viver sem as comunidades eclesiais. E há muito que a teologia não é apenas para formar os sacerdotes ou religiosas. Temos um leque vasto de professores no nosso ensino, os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, mas na Faculdade de Teologia estão muitos leigos também, não é? Sim, então, estão muitos leigos. Eu diria que, por enquanto, na maior parte dos casos, são leigos os alunos, embora muitos deles, de facto, tenham como objetivo o Ministério Ordenado, mas, de facto, temos perfis muito diferentes hoje a estudar teologia, desde, de facto, essa população escolar e universitária, até outras pessoas que procuram na formação teológica competências próprias que, de alguma forma, acrescentam alguma coisa à sua própria atividade, mas também pessoas que procuram formação ao longo da vida, e esse é um público que tem crescido na Faculdade de Teologia, pessoas que estão num momento da vida em que querem regressar à universidade, querem voltar a estudar e encontram na teologia uma possibilidade de desenvolvimento dos seus interesses que os pode realizar num determinado momento da vida. Muito bem, professor Alfredo Teixeira, muito obrigado por nos ter aqui revelado o que vai ser este curso de Teologia Prática e que iremos acompanhar também na agência Eclésia. Obrigado pela sua presença. Recordo apenas que hoje ainda pode escutar o programa Eclésia na sua edição rádio. Basta para isso sintonizar a Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.